Nunca conte os seus problemas a ninguém. Nunca conte seus problemas a ninguém. Não fale daquilo que você está sofrendo, daquilo que você está padecendo. A não ser que essa pessoa seja uma pessoa que seja um homem de Deus sobre a sua vida ou que seja também uma mulher de Deus sobre a sua vida, separado por Deus para a sua vida, para ministrar a você. Mas, regra geral, não conte seus problemas a ninguém. Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com quem você conversa. É sobre isso que eu quero ministrar sobre a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um devocional com Deus, nessa noite com Deus, às 10 horas da noite que nós estamos fazendo. E se você está vendo depois, seja também muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Separe a sua Bíblia, separe o seu caderno de oração, separe também o seu copo com água, que nós vamos ministrar a palavra e ao final nós iremos fazer uma oração. O fundamento bíblico dessa frase de impacto que eu te disse está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu vou ler a palavra, porque vai ser muito importante, porque a palavra por si só, ela já tem poder, e você ouvindo a palavra ela vai te animar, a palavra ela vai te consertar, ela vai te corrigir, ela vai te disciplinar, ela vai falar muito ao seu coração. Amém? Então, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: Vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Então, aqui você já está aprendendo o que é um princípio de honra. Lembrando que nós estamos falando do Israel bíblico. Não é como é o nosso país, não é como é a nossa sociedade, que, pelo contrário, é uma sociedade de desonra. É uma sociedade corrupta. É uma sociedade que rouba. É uma sociedade que corrompe, é uma sociedade que desvia a verba, é uma sociedade que pega aquilo que não é seu. Nós estamos falando aqui o padrão de Deus, que é o padrão da honra. Amém? Versículo 11. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: Vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: A senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela havia respondido: Eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: O que se pode fazer por ela? Geazi respondeu: Ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. Eliseu disse: Vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: Por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta sua serva. Então já quero dar uma segunda pausa aqui. Então você vê o que é um princípio de honra. O que é o princípio de honra? Você identifica um homem ou uma mulher de Deus. Então, quando você dá um copo de água, quando você dá um café com leite, você dá um pão, quando você dá uma hospedagem, quando você dá uma oferta, isso aqui, eu não estou arrancando dinheiro de você. Amém?
e nem estou te pedindo. Estou te ensinando, amém? Estou te ensinando quando o seu coração voluntariamente se move e reconhece a unção que um homem ou uma mulher de Deus carrega. E você voluntariamente, você dispõe o seu coração a abençoar. Isso se chama honra. Até mesmo porque Deus não precisa de ouro, de prata. Deus não precisa de água. Deus não precisa de pão. Deus ele é o provedor por si só. Certo? Então, como que você demonstra a honra a Deus? Honrando homens. Esse é o padrão. Por isso que a palavra diz que aquele que odeia o seu irmão que vê, ele não pode amar a Deus que não vê. Se você não ama, dito de outra forma, está escrito na palavra, lá na carta do apóstolo João. Se você não ama o irmão que você vê, você está vendo o seu irmão, você não ama. Você não pode dizer que você ama a Deus que você não vê, que é invisível. E se você disser que você ama, você é um mentiroso. Então, primeiro pilar, honra. Segundo pilar, Deus não deve nada para ninguém. Amém? Repito para você e anota que você está aprendendo aqui hoje. Deus não deve nada para ninguém. Deus não fica devendo nada, meu amado, minha amada. Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus não é devedor. Deus sempre será credor. Tá certo? Então Deus, ele não deve nada a ninguém. Nunca, nunca, jamais, e não vai dever. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você cumpre um princípio de honra, o mundo espiritual gera um crédito ao seu favor. Mesmo que você não peça, devido ao fato da natureza de Deus, isso faz parte da essência. Isso faz parte da natureza de Deus. Eu estou sentindo aqui uma unção muito forte na palavra. Devido à essência de Deus, que é uma essência de não dever nada a ninguém, ainda que você não peça, ainda que você não queira, a obediência, o cumprimento do princípio de honra gerará ao seu favor um crédito espiritual, ou seja, alguma bênção virá sobre a sua vida. Por causa do princípio da honra. Então o princípio da honra, ele gera um efeito que é o efeito da reciprocidade. Algo você vai ter que receber igual ou maior, mas na verdade será maior. Geralmente será maior. Por quê? Porque Deus também nunca vai devolver na mesma medida ou abaixo. Porque Deus, ele nunca dá algo pior ou menor. Deus sempre dá algo maior e melhor. Você pode glorificar o nome de Deus onde você está agora? Diz assim: Senhor, glórias a Deus por essa palavra. Deus sempre vai te dar algo maior. Deus sempre te dará algo melhor, superior. Nunca será inferior. Nunca será igual. É sempre maior. É sempre melhor. É maior do que você imaginou. É maior do que você pediu. É melhor do que você imaginou, é melhor do que você pediu. Se você não pediu, se você não imaginou, ainda assim, ele te dará algo maior e melhor, porque Deus, ele é sempre superior. Ele supera as nossas expectativas, ele nos surpreende, entendeu? Então, algo ela tinha que receber. E aí, o servo do profeta diz, olha, porque tudo que o dinheiro poderia dar a ela já tinha, entende? Ela era uma mulher abastada, era uma mulher rica. Era uma família rica e abastada. Mas não tinham filhos, não tinha... Havia uma esterilidade. E o que eu quero ministrar na sua vida? Todos nós temos alguma esterilidade nas nossas vidas. Então você pode ser uma pessoa muito rica. Pode ser uma pessoa bem de vida, vamos dizer assim, para os padrões brasileiros. Mas tem alguma área na sua vida que você não flui. Talvez você é uma pessoa bem de vida, você poderia comprar a melhor geladeira, o melhor carro, a melhor moto, o melhor sofá, a melhor televisão. Mas, por exemplo, você não pode comprar um dom de Deus. Às vezes o seu sonho é ter um determinado dom. E aí, um homem de Deus, uma mulher de Deus que financeiramente vai estar aparentemente abaixo de você, ele carrega essa unção. Ele pode liberar sobre a sua vida. Ele pode impartir, porque você sabe que os dons são transmissíveis. Pastor, mas eu achei que quem dava era o Espírito Santo. Sim. 1 Coríntios 12 é o Espírito Santo, mas na prática,
Como que ele dá? Como que ele dá? Ele pode dar você buscando a ele, e também ele pode dar, como você vê o padrão em Atos dos Apóstolos, alguns dons, Deus usando homens para impor as mãos. E quando eles impunham as mãos, eles impartiam unção e dons. Então, sim, você vai receber buscando, mas presta atenção no que eu quero te falar. Haverão dons que Deus ele vai te dar sem você pedir. Primeiro caso, você nem pediu, Deus ele vai te dar. Por quê? Porque é graça. Segundo caso, tem dons que você vai pedir e Deus vai te dar. E tem um outro caso, uma terceira situação, em que mesmo você pedindo, ele não vai dar, ele vai dar através de uma outra pessoa. Vai ter que ter um outro homem de Deus, uma outra mulher de Deus, que Deus vai usar para impor as mãos sobre a sua vida e você receber. Entende? Então, o dinheiro não poderia fazer o marido dela, que era velho, fazer eles gerarem filhos. Mas o homem de Deus, por causa do princípio da reciprocidade, por causa do princípio da honra, e a honra sempre gera um crédito. Anota o que eu te disse. Eu quero que você anote, você que está ouvindo aqui, anote nos comentários essa frase. O princípio da honra gera para mim reciprocidade. O princípio da honra gera para mim um crédito no mundo espiritual. E aquilo que eu vou receber da parte de Deus sempre será maior, melhor e superior. Anota e escreve essa frase. Ok, vamos prosseguir na ministração. Versículo 17. A mulher engravidou, então cumpriu. Não foi uma profetada. Então isso que é um profeta legítimo de Deus. Qual que é a grande característica de um profeta, de uma profetisa? Eles são uma autoridade no mundo espiritual. Quando eles falam algo, e claro, por ser homem de Deus, ele não vai falar algo que é dele, vai falar algo que é de Deus. Quando eles falam algo, aquilo se cumpre. Tá certo? Essa que é a diferença de ter um dom de profetizar e você profetizar sobre a vida da pessoa e você ser um profeta, uma profetisa. O profeta e uma profetisa é uma autoridade. Amém? A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros. Passaram-se anos, né? De repente ele disse a seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Então olha só, vamos lá. O menino passou mal com o pai no campo, no trabalho. Mandou levar para a mãe. Ele ficou com ela até o meio-dia. Isso foi de manhã até meio-dia, foram horas. E ele morreu no colo dela. Meu Deus, que situação. Se nós que somos pais, né, homem, porque o homem ele é mais bruto, o homem é mais insensível. A mulher, por natureza, ela é sensível. Imagina você que é mãe, se coloca agora no lugar. Você tá com seu filho no colo e seu filho morrer, meu Deus, é a pior dor que tem. A mãe, ela prefere morrer do que ver isso. Quem é mãe aqui sabe do que eu tô falando. Aconteceu isso com ela. Então, você tá vendo a situação grave, né? Versículo 21. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Olha o que é a honra aqui. Ela deixou, pegou o menino no colo. Imagina, estraçalhada por dentro, quebrada por dentro, gritando por dentro. Pegou o menino no colo. Devia ter ele então uns seus, tadinho, né? Uns seus 5, 6 aninhos. O meu tem 5 anos, vai fazer 6. Colocou ali na cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Olha a situação. Deixar o filho morto ali e já foi correndo a agir. Versículo 22. Chamou o marido e disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Se ele fosse pegar um carro hoje. Amém? Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou. Então, a primeira pessoa que perguntou a ela algo
foi o marido. O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu, não faz mal. Então, olha que interessante. A primeira pessoa que perguntou para ela o porquê que ela queria falar com o homem de Deus foi o próprio marido, o pai do menino. Ela não falou nada. Falou, não tem problema não, eu preciso falar. Não falou nada. Versículo 23. Versículo 24. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo, pegue as rédeas e vamos. Tá aqui a exclamação que ela gritou. Não diminua a marcha a não ser quando eu disser. Pisa nesse acelerador, vai depressa, é urgente. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo, veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela, vai tudo bem com você, com seu marido e com o menino? Ela respondeu, vai tudo bem. Então quando o servo do profeta foi lá, correndo, perguntou, vai tudo bem? Ela falou, vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele, Geazi se aproximou para arrancá-la. Mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a, porque a sua alma está em amargura. E o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então eu quero aqui encerrar, mas no final a criança vai ressuscitar, tá bom? Olha, o profeta chegou, né? 32. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama, então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor, subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse, chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou seu filho e saiu. Então a criança viveu. Então o que nós aprendemos aqui? No final, Deus vai vencer. No final, Deus sempre vence. Eu quero que você entenda isso. Deus sempre vai vencer. Então, se você está triste, você está aborrecida, você está aborrecido, eu quero te dizer algo. Deus sempre vai vencer no final. É o meu consolo. Quando eu estou passando por problemas, a minha mente no final vai dar certo. No final, Deus vai vencer. E o que eu quero encerrar aqui, aquilo que eu falei lá no início. Não conte seus problemas a ninguém. É uma frase de impacto. É claro que você vai ter que analisar aqui, mas tem situações que são pessoas específicas. É quem carrega a unção, é quem é intercessor, é pessoa específica para você contar seu problema. Então ela não contou para o marido, ela não contou nem para o servo do profeta. Ela sabia o seguinte, eu vou conversar com o profeta. Quem vai resolver o meu problema? É o homem de Deus. E você viu onde que Eliseu estava? Ele estava onde, gente? Ele estava no monte, orando. O profeta, então, uma das características do profeta, intercessor nato. Sempre está ali no monte. Você que não entende o que é monte, você tem que entender isso. Monte é um lugar separado, consagrado. Não tem multidão lá. Não tem ruído, não tem barulho lá. Ele estava lá. Então, no final, Deus vai vencer. E não conte. Eu quero te dizer, se você está passando problema no seu ministério, não fala para as pessoas. Você está passando problema no seu casamento, não fala para as pessoas. Você está com problemas financeiros, não fale para as pessoas. Você está passando enfermidade, não fale para as pessoas. A não ser que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é de intercessão e vai orar por você. Agora uma pessoa que vai te dar conselho errado, pega e separa. Desiste, fecha essa igreja. Fecha esse ministério, abandona esse ministério, abandona sua família, abandona isso aqui, faz... Não. Tem que ser voz de Deus. Tem que ser a voz de Deus. Cuidado com quem você está falando, cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado. Meu tempo estourou. Amém?
Separa o seu copo com água e o seu caderno, nós vamos orar. Pai, consagramos esse copo com água. O poder não está no vidro, o poder não está na água, Pai. O poder está na palavra de Deus. A tua palavra é viva, eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ao ponto, Senhor, dela dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir todo o pensamento do coração e da mente. Isso está em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. A palavra do Senhor foi lida e é a palavra do Senhor que tem poder. O poder está no nome de Jesus. O poder está no sangue de Jesus. Porque a tua palavra diz que pelo sangue de Jesus nós vencemos o dragão. Apocalipse capítulo 12. Nós vencemos pelo testemunho da palavra. Nós vencemos pelo testemunho da palavra e nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. O poder está no Espírito Santo. Esta água representa a presença, a ação do Espírito Santo do Senhor sobre nós que somos terra seca, terra seca. Nós repreendemos agora toda enfermidade física. Quem está com insônia, agora, seja curado em nome de Jesus. Quem está com depressão, seja liberto, seja liberta, seja curado em nome de Jesus. Quem está com epilepsia, esquizofrenia, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Você que tem pensamentos de morte, seja liberto e liberta em nome de Jesus. Você que tem vícios, vício das drogas, vício da pornografia, vício do cigarro, vício do álcool, da promiscuidade, da iniquidade, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus. Você que está com dependência de remédios controlados de tarja preta, seja liberto, seja liberta em nome de Jesus. Agora, levanta da sua cama e anda. Levanta da sua cadeira de rodas e anda. Você que está com câncer terminal, você que está com câncer nos ossos, você que está com câncer de mama, você que está com câncer de próstata, você que está com câncer de intestino, você que está com câncer no cérebro, eu amaldiçoo essas células cancerígenas em nome de Jesus. Eu decreto agora em nome de Jesus, nós oramos, nós profetizamos, nós decretamos, nós declaramos a cura agora em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Toda a obra das trevas agora seja cortada, seja desfeita. O Senhor colocando brasas de fogo, os anjos do Senhor na velocidade celestial. O Senhor coloca agora um domo, Senhor, de invisibilidade, um domo de fogo sobre as nossas casas. Todo o decreto das trevas nós repreendemos e desfazemos. Pai, abençoa as nossas finanças, abra portas. Repreendemos o espírito da miséria, o espírito da pobreza, o espírito, Senhor, da falência. Repreendemos todo o mal. Repreendemos, meu Pai, o espírito da corrupção, o espírito, Senhor, que impede o sobrenatural de Deus, o humanismo. Nós repreendemos e nós declaramos agora livre acesso à unção do Senhor, a unção do Espírito Santo. Todos que participaram, Senhor, todos os motivos que estão nesse caderno de orações, documentos, fotos, famílias, casamentos, filhos, todos os motivos aqui neste canal, Senhor, atenda e os anjos do Senhor colham estas orações. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Beba, vamos beber a nossa água? Sela, Senhor, este ato profético, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, me siga aqui nas redes sociais, se inscreva nesse canal, compartilha essa ministração. Eu sou o pastor Bruno Weiser, estou aqui para servir a sua vida e sua família. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Tenha uma excelente noite, uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde. A graça e a paz do Senhor Jesus. E tchau, tchau.